Cumprimentos a todos e a todas as nossas homenagens. Hoje vos falo sobre a estupidez humana. Um assunto, de certa forma, psicologicamente e socialmente complicado, complexo, mas é fácil de entender. Vou dar alguns resumos, alguns exemplos, e é fácil de entender por que, nesta fase dramática que estamos vivendo, alguém se atreve a falar sobre a estupidez humana. Aliás, o Freud, em Priscas Eras, lá num passado não muito distante, ele já disse: nada mais caro na vida do que a doença e a estupidez. Ele, por certo, um grande estudioso que era, ele chegou a essa conclusão e que merece o nosso respeito e a nossa consideração. O Einstein vai mais longe, o grande matemático, cientista, homem que assombra o mundo até hoje com sua riqueza de cálculos matemáticos e astronômicos, autor da teoria da relatividade geral, Albert Einstein. Ele disse o seguinte: duas coisas são infinitas. Duas coisas são infinitas para o Einstein. Uma é o universo. A outra é a estupidez humana. Ele complementa o raciocínio dizendo o seguinte: quanto ao universo, eu não tenho uma certeza absoluta. Isso significa que ele tem uma certeza absoluta que há uma estupidez humana e que esta é infinita. E por que esses pensadores e filósofos, estudiosos de renome mundial, chegam a essa conclusão e gastam um precioso tempo para uma análise sobre a estupidez humana? Nós aqui concluímos, sim, amadoristicamente falando, da seguinte forma: as guerras não são uma estupidez humana? Nós já tivemos duas conflagrações mundiais. A segunda de 39 a 45 e a primeira de 1914 a 1918. Nessas duas guerras houve uma partilha de áreas de terra em relação às nações que perderam. A Alemanha foi a que mais perdeu, depois a Itália e o Japão. E começou um processo de dominação do mundo, digamos assim, um segundo processo de dominação e partilha de terra do mundo. O primeiro processo nós sabemos, é o tempo das caravelas. Lá antes ainda de 1500, do século XV, antes disso existiam invasões de terra, ocupação, guerras fratricidas, guerra nos reinos, guerra nos feudos. Tudo isso estupidez humana, absolutamente estupidez humana. Agora, por exemplo, não é uma estupidez humana a Europa, quase todos os países da Europa estão questionando e incriminando os imigrantes de que eles são responsáveis pelo endividamento econômico da Europa. Ora, quando esses países da Europa, principalmente a Inglaterra, a França, a Espanha, até mesmo Portugal, mas esses três primeiros nos últimos anos, nos últimos tempos, no pós-guerra, eles ocuparam vários países. A Inglaterra ocupou a Índia, vários países da Ásia, ocuparam a China, o Oriente Médio, estão brigando ainda no Oriente Médio, vários países da África foram ocupados. E agora, exatamente essas nações criam
problemas para aceitar os imigrantes que vêm das regiões que eles colonizaram, que os europeus colonizaram. E os Estados Unidos, o que vem fazendo? Os Estados Unidos, ao longo do tempo, não impôs um muro a pretexto de combate à migração e ao narcotráfico, um muro entre a divisa a fronteira México e Estados Unidos? Qual é o tamanho desse muro? 3.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 1.600, 1.300 nos últimos anos, inclusive uns 600 quilômetros do governo Trump. Vários governos norte-americanos são responsáveis por isso. Não é uma estupidez humana separar as nações por muros, como existe o muro Israel e a Cisjordânia, 150 quilômetros? Israel, sim, Israel e na Cisjordânia. Problema na Palestina, ocupação de terra para distribuir para os judeus. Tiro dos palestinos e dos outros árabes, retiro para favorecer a colonização de Israel. Mas não é uma estupidez humana isso aí? E aqui no Brasil, não é uma estupidez humana essa mortandade de brasileiros e brasileiras? Isso é uma estupidez humana. E fica por isso, na mesa das negociações internacionais, desculpe, o que é que estão fazendo em relação a isso? Nada. Aí está a estupidez. O que é a estupidez, afinal de contas? É a insensibilidade. É uma completa insensibilidade diante dos fatos sociais. E isso aí esconde outros problemas. Para que a comunidade não desenvolvam teses, não enfrentam as questões, não haja discussão quanto aos reais problemas que acontecem no nosso país, por exemplo. Há alguma discussão sobre os fatos sociais, da desigualdade social entre nós? Não há. Qual é a discussão dos teólogos, dos especialistas, dos técnicos em ciência ou da própria mídia, os especialistas, os que compõem os quadros da televisão brasileira, que discutem as coisas? O que eles estão discutindo? Alguma coisa sobre o decréscimo na escala social da classe média que está desaparecendo? Não tem debate sobre isso. Não há debate sobre a queda violenta da classe média. Um dos fatores maiores de estabilidade econômica no país é uma classe média forte. E ela está diminuindo assustadoramente. E não há discussão sobre isso. Não é uma estupidez isso aí? Nós discutimos lana caprina, nós discutimos sexo dos anjos, nós discutimos qualquer outro tipo de coisa e não discutimos o que interessa para o povo brasileiro. Essa desigualdade brutal que está ocorrendo é uma estupidez. O desconhecimento ou o esquecimento daquilo que deva ser conhecido da população não é discutido. E aí reside a estupidez humana, que parece um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, com a complacência de todos, com o beneplácito de todos. Eu vou dar um outro exemplo prático de uma estupidez. Uma pessoa que ganha R$2.000 vai fazer compra, e outra pessoa que ganha R$10.000 também vai fazer compra do mesmo mercado e compram as mesmas coisas: feijão, arroz, batata, carne, compram as mesmas coisas e gastaram R$200. Tanto que ganhou, o que ganhava 2.000 como o que ganha 10.000 gastou R$200. O rico pagou sobre esses R$200 mais imposto que o outro que ganhou 2.000? Não, o imposto é o mesmo. Custou R$200 e o imposto, a carga do imposto é 40%. 40 e poucos por cento. Não é uma estupidez nós aceitarmos essa igualdade, um modelo fiscal
que faz aumentar a desigualdade, que privilegia quem ganha mais em relação ao que ganha menos, não é uma estupidez humana isso? Qual é a discussão no nosso país sobre a resolução quanto ao imposto, a cobrança de imposto sobre o consumo, que é 49,7% é imposto sobre o consumo no país. O imposto do consumo faz com que o rico pague o mesmo imposto que o pobre. E isso não é justo. Daí a estupidez. É uma estupidez de quem pratica esse modelo econômico brutal, violento, despótico, arbitrário, tudo que é denominação que vocês queiram encontrar, mas menos num sentimento de justiça social, de reparação aos danos que estão fazendo contra aquele que trabalha, aquele que produz. Até quando nós vamos viver nessa época de estupidez humana? Então o Freud tinha razão, que as coisas mais caras na vida é a doença, e nós estamos sabendo que é caro isso aí, a doença, essa mortandade aí por causa do Covid, e a estupidez também é cara, diz o Freud. E o Einstein, repetindo, ele diz que duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E sobre o universo ele tem certeza, ele não tem certeza. Agora da estupidez ele tem certeza que é infinita. Porque são pessoas que, do pensamento que brotava da ideia, do íntimo deles, da razão, da mente, do raciocínio lúcido e impressionante dessas duas figuras monumentais na história do mundo e dos povos, eles não é por nada que eles chegaram a essa conclusão, de que existe, lamentavelmente, entre a raça humana, aqueles que são morbidamente, simplesmente estúpidos, insanos, insensíveis contra a dor, o sofrimento e a desigualdade entre os povos e entre as pessoas que habitam e que compõem esses povos. Até.